Meu nome é Eduarda, mas todos me chamam de Duda, e eu tinha 22 anos quando meu mundo desmoronou. Eu voltava do meu segundo ano de faculdade esperando abraços calorosos e a comida caseira da minha mãe. Em vez disso, encontrei uma placa de vendido cravada no jardim da frente e caixas de papelão, contendo toda a minha vida empilhadas na entrada. Minhas ligações foram atendidas pela voz fria da minha mãe. Se vira sozinha. Eu cortei todo o contato naquele dia. 2 anos e 199 chamadas de pânico depois, finalmente entendi o que família realmente significava. Conte nos comentários de onde você está assistindo. E clique no botão de se inscrever para me acompanhar nesta jornada de traição e reconstrução. Crescendo em nossa casa, no bairro de Santa Felicidade, em Curitiba, a vida parecia normal na superfície. Meus pais, Rubens e Sandra Tavares, nos proporcionavam uma existência confortável na classe média alta. Meu pai trabalhava como consultor financeiro em uma firma regional, enquanto minha mãe gerenciava uma imobiliária de luxo. De fora, éramos a típica família de comercial de margarina. Uma casa espaçosa, com muro alto e portão eletrônico, jantares de domingo e fotos de férias exibidas com orgulho em porta-retratos iguais. Mas por baixo daquele exterior polido, havia um lar regido por expectativas rígidas. Desde o jardim de infância, notas máximas não eram celebradas, eram esperadas. Meus pais jamais assistiram às minhas apresentações escolares, a menos que eu tivesse um solo. O segundo lugar na Feira de Ciências me rendeu uma bronca sobre a necessidade de me esforçar mais da próxima vez, em vez de parabéns. Cada conquista era apenas um degrau para a próxima exigência. O afeto físico tornou-se cada vez mais raro à medida que eu crescia. No Ensino Fundamental 2, os abraços foram substituídos por acenos de aprovação. As conversas giravam em torno do desempenho acadêmico e da preparação para o vestibular, e não dos meus pensamentos, sentimentos ou sonhos. A distância emocional entre nós se alargou em um abismo que eu não sabia como atravessar. Apesar dessa frieza, eu me destaquei academicamente, tirando 10 em todas as matérias ao longo do ensino médio. Fui presidente do time de debates, editora do jornal da escola. Cada feito era cuidadosamente escolhido para montar a ficha de inscrição perfeita para a universidade. O dia em que recebi minha bolsa integral de mérito acadêmico para o curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Santa Catarina, UFC, em Florianópolis, foi a última vez que vi orgulho genuíno nos olhos dos meus pais. A arquitetura não era uma escolha aleatória. Eu rabiscava projetos de edifícios desde os 8 anos, imaginando espaços onde as pessoas se sentiriam seguras, confortáveis e conectadas. Meu sonho era um dia projetar centros comunitários para bairros carentes, lugares que pudessem transformar vidas e promover o senso de pertencimento. Essa paixão me sustentava através da frieza emocional em casa. Meu quarto era meu santuário, o único espaço realmente meu naquela casa. Paredes em tom de azul claro, cobertas com meus esboços arquitetônicos e fotografias. Estantes abarrotadas de livros de arquitetura que eu havia economizado por anos para comprar. Uma prateleira especial guardava tesouros da minha avó Marisa, antes de ela falecer quando eu tinha 12 anos. Sua câmera vintage, um cobertor feito à mão e uma caixinha de joias contendo as únicas heranças de família que eu possuía. Vó Marisa tinha sido minha tábua de salvação emocional. Durante as visitas de verão, ela me ensinou que o amor deveria ser incondicional. Seu valor não está nas suas conquistas, Duda, ela dizia, acariciando meu cabelo enquanto assávamos biscoitos juntas. Está no seu coração. Depois que ela morreu, aquela caixinha de joias contendo seu simples colar de pérolas tornou-se minha posse mais preciosa. No verão antes da faculdade, eu trabalhava em turnos duplos em uma cafeteria local, economizando cada centavo para livros didáticos e despesas não cobertas pela bolsa. Meus pais deixaram claro que, embora a mensalidade estivesse paga, eu precisaria cuidar de todo o resto. Construindo independência, eles chamavam. Eu estava ao mesmo tempo aterrorizada e exultante por sair de casa. Meu primeiro ano na UFESC foi como respirar livremente pela primeira vez. Minha colega de quarto, Júlia, uma estudante de Porto Alegre que estudava jornalismo, tornou-se minha primeira amiga de verdade.
Ela me apresentou a Lucas, um estudante de ciência da computação com um senso de humor incrível que morava no corredor. Pela primeira vez, experimentei amizades sem condições, pessoas que gostavam de mim simplesmente por ser Duda, não por minhas conquistas. Aquele primeiro ano me transformou. Eu me juntei à Sociedade de Arquitetura da Universidade, fiz trabalho voluntário em um centro comunitário local e até tive meu primeiro encontro de verdade. Meus projetos de design receberam elogios de professores que viam potencial genuíno no meu trabalho. Uma professora, a doutora Amélia Braga, dedicou atenção especial aos meus projetos focados em comunidade e se tornou uma espécie de mentora. A comunicação com meus pais se resumiu a breves ligações semanais que seguiam um roteiro previsível. Como estavam minhas notas? Eu estava mantendo a bolsa? Eu já tinha encontrado um estágio? Eu respondia às perguntas deles com dever, mas compartilhava pouco sobre minhas novas amizades ou minha crescente confiança. Algo me dizia que eles não entenderiam ou valorizariam esses desenvolvimentos. Com a aproximação do verão, uma estranha ansiedade começou a surgir. Apesar da distância emocional, eu ainda considerava a casa dos meus pais como meu lar e supunha que voltaria para lá entre os semestres. Quando mencionei os planos de verão durante nossa última ligação, minha mãe parecia distraída, dizendo apenas: "A gente resolve quando você chegar aqui." Olhando para trás, eu deveria ter reconhecido o aviso em sua resposta vaga, mas estava focada nas provas finais e nos projetos de fim de ano. O semestre terminou de forma triunfante. Eu fui impecável nas minhas apresentações finais, garanti um lugar na lista de honra e até ganhei um prêmio do departamento pelo meu projeto de centro comunitário. Júlia e Lucas fizeram uma pequena festa no nosso quarto do alojamento na noite anterior, à partida de todos para as férias. Tiramos fotos, trocamos contatos de verão e prometemos mandar mensagens regularmente. "Você tem certeza de que vai ficar bem voltando para casa?" perguntou Júlia enquanto me ajudava a fazer as malas. "Você nunca fala dos seus pais com entusiasmo." Eu encolhi os ombros, dobrando minhas roupas em uma mala. "São apenas 3 meses. Vou me concentrar em encontrar um emprego de verão e trabalhar no meu portfólio. Além disso, tenho meu quarto lá. Meus livros, meus projetos, meu espaço." Lucas me deu um abraço apertado antes de sair. "Nos ligue se precisar de algo." "Sério, qualquer coisa." Eu assenti, sem saber o quão profética a preocupação dele se provaria ser. Ao trancar o meu quarto de alojamento naquela manhã final, senti uma mistura de realização e apreensão. O ano acadêmico tinha sido transformador, mas algo sobre voltar para casa parecia um passo para trás. Ainda assim, eu tinha meu santuário me esperando, meu quarto azul com meus livros e memórias. Ou assim eu pensava. A viagem de ônibus se estendeu por 6 horas. Olhei pela janela enquanto a paisagem se transformava da agitada cidade universitária para os subúrbios familiares de Curitiba. Apesar da minha ansiedade, uma parte de mim estava ansiosa para dormir na minha própria cama, rodeada pelos meus livros e esboços de design. Enviei uma mensagem rápida para o celular dos meus pais. "Ônibus chega às 4h30. Vejo vocês em breve." Nenhuma resposta veio, mas presumi que estivessem ocupados no trabalho. Enquanto o ônibus se aproximava da minha parada, juntei minha bagagem, uma mala grande contendo roupas e necessidades, minha bolsa de laptop e uma pasta de portfólio com meus melhores desenhos arquitetônicos do semestre. Tudo o mais que eu possuía permanecia no meu quarto em casa. O calor do início de junho me atingiu quando desci do ônibus com ar-condicionado. O suor começou imediatamente a escorrer na minha testa, enquanto eu iniciava a caminhada de 15 minutos até o nosso bairro. Algo parecia estranho quando virei a esquina da nossa rua. De longe, nossa casa de 2 andares parecia diferente. Aproximando-me, meus passos diminuíram à medida que a confusão se instalava. Uma grande placa vermelha e branca estava proeminentemente no jardim da frente. Vendida, em letras garrafais, com o logotipo de uma imobiliária concorrente por baixo. Meu coração começou a acelerar enquanto eu me aproximava da entrada. Empilhadas perto da garagem, havia pelo menos uma dúzia de caixas de papelão de vários tamanhos, algumas parecendo seladas às pressas, outras com a aparência de terem sido danificadas pela água de uma chuva recente.
Com as mãos trêmulas, abri a caixa mais próxima para encontrar meus livros empilhados de forma desordenada, muitos com páginas dobradas e capas danificadas. Elas estão aí há 3 dias, disse uma voz da casa vizinha. Dona Adelaide Oliveira, nossa vizinha de 70 anos, estava em sua varanda, olhando para mim com pena não disfarçada. Tentei ligar para seus pais quando eles começaram a colocar suas coisas para fora, mas disseram que você estava ciente da situação. Você não foi avisada, querida. Eu não conseguia responder. O choque me deixou muda enquanto eu freneticamente pegava meu celular. O número da minha mãe tocou 4 vezes antes de conectar. Alô, Eduarda? Sua voz carregava o mesmo tom profissionalmente distante que ela usava com clientes difíceis. Mãe, o que está acontecendo? Tem uma placa de vendido no jardim e minhas coisas estão em caixas na entrada. Minha voz falhou com pânico e confusão. Sim, vendemos a casa. Seu pai e eu nos mudamos para Recife. Discutimos isso meses atrás. As palavras dela atingiram como golpes físicos. Eles nunca haviam mencionado a mudança. Nenhuma vez sequer durante nossas ligações semanais. O quê? Quando foi que... Para onde eu deveria ir? A realidade da minha situação começou a se instalar, o pânico subindo pela minha garganta. Você é adulta agora, Eduarda. Você tem sua bolsa de estudos, você precisa cuidar dos seus próprios arranjos. O distanciamento clínico em sua voz era pior do que qualquer raiva teria sido. Mas todas as minhas coisas, meus livros, a caixinha de joias da avó Marisa... Onde eu deveria morar durante o verão, meu alojamento está fechado. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu caminhava ao lado das caixas, atraindo olhares preocupados dos vizinhos que passavam. Nós guardamos o que era importante. O resto está aí para você resolver. Você deveria ser grata por não termos apenas doado tudo. Isso faz parte de crescer. A voz da minha mãe não continha simpatia nem reconhecimento da crueldade de suas ações. Crescer? Vocês me expulsaram sem aviso. Vocês nem me disseram que estavam se mudando. Eu estava gritando agora, sem me importar quem ouvisse. Se vira, Eduarda. Você sempre se gabou da sua independência. Agora é sua chance de prová-la. A linha ficou muda antes que eu pudesse responder. Eu fiquei paralisada, o celular ainda pressionado na minha orelha, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. O ano acadêmico perfeito que eu havia completado, todas as minhas conquistas, não significavam nada naquele momento. Eu estava desabrigada, sem aviso e sem preparação. Dona Adelaide se aproximou cautelosamente, a preocupação gravada em seu rosto enrugado. Duda, querida, está tudo bem? A bondade em sua voz rompeu a barragem. Eu desabei sobre a caixa mais próxima, soluçando incontrolavelmente enquanto tentava explicar entre soluços o pouco que entendia da minha situação. Dona Adelaide ouviu, sua expressão mudando de preocupação para indignação. Você vai ficar comigo esta noite, ela declarou firmemente. Nós vamos descobrir algo amanhã, mas você não vai dormir na rua. Rubens e Sandra deveriam ter vergonha de si mesmos. Naquela noite, eu sistematicamente revirei cada caixa, fazendo um inventário do que restava das minhas posses. Muita coisa estava faltando. A caixinha de joias da minha avó estava em lugar nenhum, nem meus livros de referência de arquitetura, aqueles caros que eu havia economizado por anos para comprar. Minhas roupas de inverno estavam ausentes, assim como a maioria dos meus sapatos. O que restava parecia ter sido escolhido aleatoriamente, como se tivessem empacotado às pressas, sem se importar com o que eu poderia precisar. Tentei ligar para meu pai em seguida, esperando alguma explicação ou pedido de desculpas. O telefone dele foi direto para a caixa postal. Tentei minha mãe novamente, mas ela não atendeu. Com as mãos trêmulas, enviei uma mensagem de texto. Como vocês puderam fazer isso comigo? Onde está a caixinha de joias da avó? Onde estão minhas roupas de inverno e livros de arquitetura? A resposta veio 1 hora depois. Guardamos algumas coisas por razões sentimentais. Os livros foram doados para a biblioteca. Suas roupas de inverno foram para a caridade. Você pode comprar novas com o dinheiro do seu emprego de verão. O descarte casual das minhas posses mais preciosas foi a traição final. Eu enviei uma última mensagem. Não me contatem novamente, nunca mais. Então, bloqueei os números de ambos.
Naquela noite, dormi no sofá-cama da dona Adelaide, chocada demais para sequer chorar. Por volta da meia-noite, uma tempestade atingiu o bairro. Da janela, observei a chuva encharcar as caixas de papelão que continham o que restava da minha infância e adolescência. Assim como o amor dos meus pais, aquelas caixas se mostraram proteção inadequada contra os elementos. A manhã trouxe clareza, se não conforto. Dona Adelaide preparou café e torrada, tratando-me com uma gentileza suave que apenas destacava a crueldade das ações dos meus pais. Durante o café da manhã, ela fez algumas ligações para amigos, procurando opções temporárias de moradia. A neta da minha sobrinha ficou em uma pensão estudantil no último verão. Ela explicou. Não é chique, mas é barato, e eles podem ter um espaço disponível. À tarde, eu havia garantido o último quarto disponível em um casarão antigo e decadente, convertido em moradia estudantil, a 6 quarteirões da minha antiga casa no centro da cidade. O aluguel consumiria a maior parte dos meus reais em semanas. Meu novo quarto era mal maior do que um armário, com papel de parede descascando e um colchão que afundava no meio. Minha colega de quarto, Natália, uma estudante de farmácia, deixou imediatamente claro que preferia a solidão e silêncio. Trabalho à noite no hospital e durmo de dia, ela explicou secamente. Então, mantenha o barulho baixo durante o dia. Dona Adelaide me ajudou a salvar o que podíamos das caixas danificadas pela chuva. Muitos dos meus livros estavam além do reparo, páginas grudadas ou capas deformadas além do reconhecimento. Meus esboços e projetos tinham se saído pior de todos. Anos de trabalho reduzidos a papel encharcado e borrado. Fotografei o que restava legível antes de descartar os originais com relutância. Com abrigo garantido, mas fundos diminuindo rapidamente, minha próxima prioridade era encontrar trabalho. O mercado de empregos de verão já estava saturado com estudantes que haviam se planejado com antecedência. Após 3 dias de rejeição, consegui garantir 3 posições de meio período. Turnos matinais em uma cafeteria, horas noturnas em um supermercado e cuidar de 3 crianças pequenas nos fins de semana. Minha rotina se tornou brutal. Acordar às 4h30 para o turno das 5 da manhã na cafeteria, algumas horas à tarde para procurar moradia mais estável e tentar salvar meus pertences, depois 6 horas no supermercado antes de desabar na cama. Os fins de semana eram consumidos cuidando das crianças, não deixando tempo para descanso ou reflexão. Apesar de trabalhar quase 70 horas por semana, eu mal cobria as despesas. O estágio de arquitetura de verão que eu esperava permaneceu um sonho impossível. 2 semanas após essa rotina exaustiva, recebi uma ligação inesperada da irmã mais nova da minha mãe, Catarina. Ao contrário da minha mãe, tia Catarina sempre demonstrou interesse genuíno pela minha vida. Embora a distância geográfica e o controle dos meus pais tivessem limitado nosso relacionamento. Duda, acabei de descobrir o que aconteceu. Ela começou, a voz tensa de raiva. Sinto muito. Se eu soubesse, teria te oferecido nosso quarto de hóspedes imediatamente. Como você descobriu? Perguntei, cansada demais para sentir muito além de curiosidade. Sua mãe mencionou casualmente durante nossa ligação mensal, como se te abandonar fosse completamente normal. Ela disse que você estava sendo dramática sobre a situação. O desgosto de Catarina era evidente. Eu preciso que você saiba que esta não foi uma decisão repentina. Eles estavam planejando essa mudança há meses. A confirmação da premeditação me atingiu, apesar da minha exaustão. Eles disseram o porquê? Catarina hesitou. Eles usaram o dinheiro da venda da sua casa para comprar imóveis para investimento no Nordeste. Aparentemente, eles queriam entrar no ramo de desenvolvimento imobiliário, mas precisavam de capital. Ela fez uma pausa. Duda, eles deixaram claro que não pretendem mais te apoiar financeiramente. Disseram que estudantes universitários deveriam ser autossuficientes. A conversa confirmou minhas piores suspeitas, mas não trouxe conforto. Catarina ofereceu ajuda financeira, o que o orgulho me fez recusar com relutância. Ela insistiu em enviar uma pequena quantia de qualquer forma, que chegou bem a tempo de cobrir uma conta médica inesperada quando desenvolvi bronquite devido à exaustão e à má nutrição. À medida que junho virava julho, minha saúde física e mental se deteriorou rapidamente.
O trabalho constante e o sono insuficiente me deixavam perpetuamente exausta. Refeições adequadas se tornaram um luxo que eu não podia pagar. Minha dieta consistia principalmente em mantimentos com desconto do meu supermercado e doces que sobravam da cafeteria. O peso caiu do meu corpo já magro, as roupas penduradas frouxamente nos meus ombros. O sono, quando vinha, era assombrado por sonhos de ansiedade. Eu acordava ofegante, convencida de que estava sendo forçada a sair da minha cama. Pensamentos sombrios começaram a invadir minhas horas acordada. Qual era o sentido de lutar tanto apenas para sobreviver? O sucesso acadêmico que eu havia alcançado parecia sem sentido agora, ofuscado por preocupações básicas de sobrevivência. Minha amizade com Júlia e Lucas também sofreu. Inicialmente, eu havia compartilhado versões abreviadas da minha situação, minimizando a gravidade para evitar preocupá-los. Com o passar das semanas, parei de responder às mensagens deles por completo, incapaz de preencher a lacuna entre as experiências despreocupadas de verão deles e a minha realidade desesperadora. Eles continuaram entrando em contato, mas eu não conseguia encontrar palavras para explicar minhas circunstâncias sem desmoronar. Em meados de julho, o semestre de verão na UFSC havia começado, e eu tentei fazer uma aula para manter o progresso acadêmico. O esforço se mostrou desastroso. Incapaz de me concentrar durante as palestras, vi meu coeficiente de rendimento, CR, perfeito escorregar quando falhei na prova intermediária. Meu professor, preocupado com minha mudança dramática em relação ao semestre anterior, sugeriu que eu me retirasse do curso em vez de arriscar uma aprovação acadêmica. Essa falha desencadeou meu primeiro ataque de pânico, ofegando por ar no banheiro depois da aula, convencida de que estava morrendo enquanto meu peito se contraía dolorosamente. O centro de saúde do campus diagnosticou ansiedade aguda e recomendou aconselhamento que eu não podia pagar e não tinha tempo para frequentar. O golpe final veio quando recebi um e-mail do comitê de bolsas solicitando uma reunião sobre minhas preocupações acadêmicas. Sem manter um CR mínimo, minha bolsa integral estava em risco. O futuro cuidadosamente construído para o qual eu havia trabalhado por anos estava desmoronando, e eu não tinha rede de segurança para me segurar. Certa noite, enquanto colocava produtos nas prateleiras do supermercado, vislumbrei uma mulher que se parecia com a minha mãe. A visão momentânea me fez entrar em outra espiral de ataque de pânico, desta vez à vista de clientes e colegas de trabalho. Meu gerente me mandou para casa mais cedo com um aviso sobre levar problemas pessoais para o trabalho. Naquela noite, no meu minúsculo e sufocante quarto, encolhi-me em posição fetal no meu colchão afundado e permiti-me sentir completamente o abandono. Meus pais não tinham apenas me deixado sem um lar. Eles haviam desmantelado sistematicamente todos os apoios nos quais eu poderia ter confiado, levando até mesmo as lembranças que me conectavam ao amor da minha avó. A traição parecia total e irreversível. Pela primeira vez, enfrentei a possibilidade de que eu talvez não sobrevivesse a isso. Não fisicamente, talvez, mas a pessoa que eu havia sido. Ambiciosa, confiante, motivada, estava desaparecendo sob o peso de simplesmente existir dia após dia. Sem intervenção, eu não tinha certeza de quem restaria. Agosto chegou com calor sufocante e crescente pressão financeira. Minha bolsa de estudos permanecia em risco, e o semestre de outono se aproximava em semanas. A tesouraria da universidade enviava e-mails cada vez mais urgentes sobre taxas pendentes não cobertas pela minha bolsa, depósitos de moradia, taxas de atividade, custos de livros didáticos. Cada notificação aumentava minha ansiedade, mas eu não tinha recursos para resolvê-los. A dívida no cartão de crédito acumulava-se rapidamente, pois eu cobrava despesas essenciais que não podia cobrir com minha renda minguante. As taxas de juros eram abusivas, projetadas para prender pessoas desesperadas exatamente como eu. Cada pagamento mínimo que eu conseguia raspar mal tocava o saldo principal. A ansiedade financeira tornou-se uma companheira constante, acordando comigo todas as manhãs e seguindo-me para cada trabalho exaustivo. Minha situação de moradia se deteriorou ainda mais quando Natália anunciou que estava se mudando para a casa do namorado.
deixando-me responsável pelo aluguel integral ou pela busca imediata de um novo colega de quarto. Ninguém respondeu aos meus anúncios postados às pressas. O proprietário, insensível à minha situação, me deu 10 dias para pagar o valor total ou desocupar. Em desespero, tentei uma última conversa com meus pais. Após semanas de silêncio, desbloqueei os números deles e liguei primeiro para o meu pai, esperando que ele pudesse demonstrar mais compaixão do que minha mãe. Eduarda, sua voz estava tensa, formal. Presumo que esteja ligando por causa de dinheiro. Pai, estou prestes a perder minha bolsa e minha moradia. Não consigo trabalhar mais horas do que já estou trabalhando. Preciso de ajuda. Engolir meu orgulho parecia engasgar com vidro, mas eu não tinha alternativas. Sua mãe e eu discutimos isso. Acreditamos que você está passando por crescimento necessário. A vida real não é dada de mão beijada. Você tem que conquistar seu caminho. Ele soava como se estivesse recitando um livro de paz, distante da realidade das minhas circunstâncias. Crescimento necessário? Estou trabalhando em 3 empregos e mal consigo me alimentar. Vocês me deixaram desabrigada sem aviso. Minha voz subiu a cada palavra, a raiva superando temporariamente a exaustão. Essa atitude é exatamente o problema. Você sempre teve um senso inflado de merecimento. Nós providenciamos para você por 18 anos. Outros pais não sustentam seus filhos na faculdade de forma alguma. Vocês não apenas pararam de me sustentar. Vocês ativamente me sabotaram. Vocês jogaram fora minhas posses, roubaram heranças de família que nem eram de vocês para levar e nem tiveram a decência de me avisar que eu não teria um lar para onde voltar. Sua voz endureceu. Essas heranças pertencem à nossa família, não apenas a você. Sua avó teria querido que as tivéssemos também. Quanto a avisar você, talvez se você tivesse ligado com mais frequência durante o semestre, em vez de ficar absorvida pela sua vida universitária, você teria sabido dos nossos planos. A injustiça de tirar o fôlego de sua declaração me atordoou em um silêncio momentâneo. Eles haviam deliberadamente retido informações sobre a venda da nossa casa e então me culparam por não ter intuído seus planos de alguma forma. Você é ingrata, Eduarda. Nós te demos tudo e agora você está agindo como uma vítima porque esperamos um comportamento adulto de você. Algo dentro de mim se quebrou com aquelas palavras. O último resquício de esperança de que meus pais pudessem reconhecer sua crueldade ou oferecer ajuda mínima. Eu nunca mais quero falar com vocês dois, eu disse. Minha voz de repente calma. Vocês não me deram tudo. Vocês me ensinaram que família não significa nada, que o amor é condicional, que eu não posso confiar nas pessoas que deveriam me proteger mais. Parabéns por essa lição. É a última que vocês vão me ensinar. Encerrei a ligação e bloqueei os números deles novamente, desta vez com finalidade, em vez de raiva reativa. O rompimento pareceu permanente, uma cauterização de uma ferida infeccionada. Doloroso, mas necessário para a sobrevivência. Na manhã seguinte, o proprietário entregou um aviso de despejo. Eu tinha 48 horas para desocupar as instalações. Sem ter para onde ir e com a maioria das minhas posses já perdidas, empacotei minhas poucas roupas restantes e itens essenciais na minha mochila. Os livros didáticos de arquitetura que eu havia conseguido salvar eram muito pesados para carregar, então os deixei para trás, junto com meu portfólio danificado. Naquela noite, uma tempestade fora de época varreu a região. Sem abrigo, me encolhi na entrada coberta da biblioteca pública, encharcada e tremendo enquanto raios riscavam o céu. Horas se passaram em desconforto miserável, a fome roendo meu estômago, a exaustão puxando minha consciência. Ao amanhecer, a febre queimava em mim, minhas roupas ainda úmidas contra a pele fria e suada. Tentei ir para o meu turno da manhã na cafeteria, mas consegui andar apenas 2 quarteirões antes de desabar em um banco, tonta demais para continuar. Um transeunte chamou uma ambulância. Apesar dos meus protestos fracos sobre os custos médicos, a sala de emergência do hospital estava ofuscantemente brilhante após a manhã cinzenta. Os médicos diagnosticaram desidratação grave, desnutrição e pneumonia. A equipe médica trocou olhares preocupados quando admiti que não tinha endereço permanente e nenhuma família para contatar. Seu corpo está entrando em colapso. O médico explicou sem rodeios.
Estresse extremo, nutrição insuficiente e descanso inadequado comprometeram seu sistema imunológico. Você precisa ser internada. Eu ri secamente. Não posso pagar por esta visita, muito menos por uma estadia no hospital. Uma assistente social do hospital foi chamada. Através de uma névoa febril, expliquei minha situação, o abandono, a bolsa perdida, o despejo e os empregos que eu não podia mais realizar fisicamente. Ela tomou notas com crescente preocupação, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras sobre minha idade e status de estudante. Existem recursos disponíveis para estudantes em crise, ela explicou. Deixe-me fazer algumas ligações para sua universidade. Semiconsciente com febre, eu tinha pouca escolha a não ser concordar. Enquanto os antibióticos fluíam através de um soro intravenoso em meu braço, eu me rendi à exaustão completa, esgotada demais para lutar por mais tempo. Pela primeira vez, desde que descobri a placa de vendido 2 meses antes, permiti-me liberar totalmente o controle, incerta se algo restaria quando eu acordasse. Acordei e encontrei a professora Amélia Braga sentada ao lado da minha cama de hospital. Seu rosto familiar era uma visão surreal no ambiente clínico. Por um momento, pensei que a febre havia induzido alucinações. Bem-vinda de volta, ela disse suavemente. Você dormiu por quase 20 horas. A confusão nublou meus pensamentos enquanto eu lutava para entender sua presença. Professora Amélia, como a senhora? O hospital contatou os serviços estudantis quando você foi internada. Quando ouviram seu nome, me ligaram. Ela se inclinou para a frente, a preocupação evidente em seus olhos. Duda, por que você não entrou em contato? O departamento teria ajudado. Vergonha e orgulho me impediram de buscar ajuda, percebi. Mesmo no meu ponto mais baixo, eu não tinha conseguido admitir a profundidade das minhas lutas, especialmente para professoras que eu respeitava. Eu não queria que ninguém soubesse. Eu sussurrei, a garganta áspera pela tosse. Eu pensei que poderia me virar sozinha. A professora Amélia balançou a cabeça gentilmente. Ninguém se vira sozinho com a falta de moradia e o abandono, especialmente não aos 22 anos. Isso não é independência, é isolamento. Na hora seguinte, enquanto minha mente se clareava, ela delineou um caminho a seguir que parecia impossível apenas dias antes. O departamento de arquitetura tinha uma posição de assistente de pesquisa disponível imediatamente, não prestigiosa, mas oferecendo um pequeno salário e, crucialmente, acesso à moradia estudantil para pós-graduação durante o verão. É um quarto individual em um apartamento compartilhado, ela explicou. Básico, mais limpo e seguro. O salário não vai te deixar rica, mas combinado com o auxílio-refeição do campus, você não passará fome. Lágrimas brotaram nos meus olhos, a gentileza quase mais dolorosa do que as dificuldades anteriores. Porque a senhora faria isso por mim. Porque seu talento é excepcional e sua situação é injusta. Sua franqueza era revigorante após meses de clichês. Mais importante, porque é isso que uma comunidade faz. Apoia seus membros em momentos de crise. Esse conceito de comunidade como rede de segurança foi revolucionário para mim. Depois de anos de autossuficiência forçada, o Departamento de Arquitetura providenciou para que minhas contas hospitalares fossem cobertas através de um fundo de saúde estudantil de emergência. O escritório de auxílio financeiro ajudou a reestruturar minha bolsa, permitindo um semestre probatório para restaurar meu CR sem perder o financiamento. A recuperação física veio gradualmente. O hospital me deu alta após 3 dias com receitas e instruções estritas para descansar. Meu novo quarto de pós-graduação era espartano, mais limpo, com uma cama de verdade e um chuveiro funcionando. Na primeira semana, fiz pouco além de dormir e fazer refeições regulares no refeitório de verão, quase vazio, meu corpo recuperando recursos perdidos. A professora Amélia me apresentou a doutora Lídia Antunes, diretora do Centro de Aconselhamento Universitário, especializada em afastamento familiar. Nossas sessões, 2 vezes por semana, inicialmente se concentraram na estabilização imediata, gerenciamento de ataques de pânico, estabelecimento de rotinas de sono, processamento do trauma agudo de abandono. O que seus pais fizeram não foi apenas indelicado. A doutora Lídia explicou durante uma sessão. Foi uma forma de abuso psicológico. A natureza repentina foi intencionalmente desestabilizadora. Mas por que eles fariam isso?
Que propósito isso serviu? Essa pergunta havia me assombrado por meses. Controle, ela respondeu simplesmente. Ao manter você em um estado de crise, eles mantiveram o poder mesmo estando fisicamente ausentes. Eles provavelmente esperavam que você acabasse desmoronando e implorando por ajuda nos termos deles. A observação ressoou dolorosamente. Meus pais sempre valorizaram o controle acima da conexão emocional. O ato final deles havia sido projetado para reforçar minha dependência, não para promover a independência, como haviam alegado. À medida que julho se transformava em agosto, minhas obrigações de assistente de pesquisa proporcionavam estrutura e propósito. O trabalho era direto: organizar arquivos arquitetônicos, digitalizar plantas antigas, compilar bibliografias de pesquisa. Embora não fosse criativamente desafiador, me reconectou ao campo que eu amava e proporcionou interação com estudantes de pós-graduação e professores que me tratavam como uma colega valorizada. As melhorias na saúde física me permitiram finalmente responder às mensagens cada vez mais preocupadas de Júlia e Lucas. O apoio incondicional e imediato deles me oprimiu. Eles organizaram uma chamada de vídeo onde eu finalmente compartilhei a história completa, sem mais esconder a gravidade do que havia acontecido. Estou voltando mais cedo, Júlia declarou firmemente. Meu voo estava marcado para a próxima semana de qualquer maneira. Vou apenas mudá-lo. E eu vou te ajudar a levar suas coisas para o alojamento assim que abrir. Lucas acrescentou, sem discussões. A ajuda prática deles, oferecida sem pena ou julgamento, começou a curar algo fundamental na minha compreensão dos relacionamentos. Pessoas podiam se importar sem segundas intenções. O apoio nem sempre vinha com fios invisíveis anexados. Através dos serviços de apoio ao estudante da universidade, conectei-me com outros que haviam experimentado afastamento familiar. Nossas sessões de grupos semanais revelaram que eu não estava sozinha. Outros estudantes haviam enfrentado abandono semelhante, por razões que variavam de orientação sexual a diferenças religiosas a simples disfunção familiar. Suas histórias tanto partiram meu coração quanto fortaleceram minha determinação. Sara, uma estudante de enfermagem, renegada por deixar a comunidade religiosa de seus pais, tornou-se uma amiga e guia em particular. 3 anos após seu afastamento, ela havia construído uma vida gratificante sem apoio familiar. O primeiro ano é o mais difícil, ela me disse tomando café. Você está de luto por pessoas que ainda estão vivas, mas eventualmente você constrói uma família escolhida que te ama por quem você realmente é, e não por quem eles exigem que você seja. Esse conceito de família escolhida tornou-se meu foco à medida que o verão terminava e o semestre de outono se aproximava. Com moradia estável garantida nos alojamentos reabertos e minha bolsa provisoriamente restabelecida, eu podia finalmente olhar além da sobrevivência imediata. A professora Amélia me ajudou a desenvolver uma carga de curso mais gerenciável para o outono, enfatizando a qualidade em vez da quantidade para reconstruir minha posição acadêmica. Meu primeiro projeto de arquitetura do semestre tornou-se profundamente pessoal: projetar moradia de transição para jovens adultos em situação de insegurança habitacional. Projete a partir da sua experiência vivida. A professora Amélia incentivou. O que teria feito a diferença para você neste verão? O projeto resultante, uma comunidade modular com recursos compartilhados, espaços privados para dormir e serviços de apoio embutidos, recebeu as notas mais altas da minha carreira acadêmica. Mais importante, me reconectou ao propósito que inicialmente me atraiu para a arquitetura: criar espaços que promovem segurança e pertencimento. Em meados do semestre, eu havia restabelecido rotinas diárias, reconstruído amizades e me reconectado com meus objetivos acadêmicos. Os ataques de pânico diminuíram, embora pesadelos ocasionais persistissem. Meu foco obstinado na sobrevivência se expandiu para incluir pequenos prazeres novamente. Desenhar por prazer, não apenas por tarefa, noites de cinema com amigos, até mesmo risadas ocasionais. A doutora Lídia me ajudou a entender que a recuperação não era linear. Alguns dias ainda traziam luto avassalador pelo relacionamento familiar que eu havia perdido. Não o relacionamento real, que havia sido condicional e controlador, mas a família idealizada pela qual eu sempre ansiei.
Aceitar que meus pais nunca seriam aquelas pessoas era um processo contínuo, medido em pequenas vitórias, em vez de resolução completa. A cura não significa esquecer ou até mesmo perdoar necessariamente, ela explicou. Significa que a dor não controla mais suas escolhas diárias. Significa construir uma vida onde esse status de relacionamento não define seu valor. Gradualmente, dolorosamente, comecei a construir essa vida. Uma decisão independente, um relacionamento saudável, uma conquista acadêmica de cada vez. Os 2 anos seguintes àquele verão traumático me transformaram de maneiras que eu nunca poderia ter antecipado. Mudanças externas foram facilmente mensuráveis. Eu me formei com honras, apesar daquele semestre difícil. Consegui um cargo no Horizonte Grupo Arquitetônico, especializado em design focado em comunidade, e aluguei meu primeiro apartamento de verdade no Centro Histórico de Curitiba, em um armazém reformado. Meu portfólio se expandiu com projetos significativos, incluindo um centro juvenil para um bairro carente, que ganhou reconhecimento da Comissão de Planejamento Municipal. As mudanças internas se mostraram mais profundas. A independência, antes forçada a mim como punição, tornou-se uma fonte de orgulho discreto. Cada pagamento de aluguel, feito com meus próprios ganhos, cada desafio profissional navegado com sucesso, cada feriado celebrado com a família escolhida em vez de parentes biológicos, construiu uma confiança que não podia ser minada pela ausência dos meus pais. Meu apartamento, embora pequeno, tornou-se o santuário que eu uma vez procurei no meu quarto de infância. Janelas industriais inundavam o espaço com luz natural, iluminando paredes cobertas com desenhos arquitetônicos e fotografias de momentos significativos. A formatura, com Júlia e Lucas ao meu lado, de Capelo e Beca, a cerimônia de inauguração do Centro Juvenil, viagens de trilha de fim de semana com meu crescente círculo de amigos. Cada imagem representava uma conexão dada livremente, não contingente ao desempenho ou conformidade. A estabilidade financeira veio gradualmente. O trabalho de arquitetura de nível júnior pagava modestamente, mas um orçamento cuidadoso permitia pequenos luxos depois que as necessidades básicas eram atendidas. Desenvolvi sistemas para tudo: poupança de emergência, contribuições para a aposentadoria, cobertura de seguro, criando a segurança que meus pais haviam abruptamente removido. O processo era tedioso, mas empoderador, cada decisão financeira fortalecendo minha autossuficiência. O romance entrou na minha vida inesperadamente através de um projeto de horta comunitária onde eu era voluntária mensalmente. Matheus Camargo, um engenheiro ambiental com paixão por espaços urbanos sustentáveis, abordou-me com perguntas sobre a incorporação de estruturas de jardim em complexos de apartamentos. Nossa conversa profissional evoluiu para café, depois jantar, e depois um relacionamento construído sobre respeito mútuo e comunicação transparente. Me conte sobre sua família, ele perguntou durante nosso terceiro encontro. Eu não tenho contato com minha família biológica, respondi, simplesmente esperando pelas perguntas estranhas que geralmente seguiam tais declarações. Em vez disso, ele assentiu pensativamente. Família é quem aparece por você, não apenas quem compartilha seu DNA. Eu gostaria de ouvir essa história sempre que você estiver pronta para compartilhá-la, mas sem pressão. Sua resposta refletiu a inteligência emocional que mais tarde o tornaria um parceiro inestimável. Quando eu finalmente compartilhei a história completa de abandono, ele ouviu sem julgamento. Fez perguntas atenciosas e nunca pressionou pela reconciliação quando eu expressei contentamento com meu afastamento. Algumas coisas quebradas não devem ser coladas de volta, ele observou. Às vezes, a quebra cria espaço para algo mais saudável crescer. À medida que minha reputação profissional crescia, o mesmo acontecia com minha segurança financeira. A promoção a gerente de projetos júnior veio com um aumento substancial de salário, permitindo-me, finalmente, abordar a dívida persistente daquele verão desesperador. Cada cartão de crédito pago representava outro elo na corrente de dependência cortada. No segundo aniversário do dia em que encontrei meus pertences em caixas encharcadas de chuva, eu estava livre de dívidas, com poupança crescente e uma trajetória de carreira clara. Aquela data marcante passou sem reconhecimento até que Matheus a mencionou casualmente durante o jantar. Faz exatamente 2 anos hoje, não faz? Eu parei o garfo no meio do ar.
Como você se lembrou disso? É importante para você, mesmo que você não marque oficialmente. Ele apertou minha mão suavemente. Tenho orgulho de você. Sabe, a maioria das pessoas não teria se reconstruído de forma tão completa a partir daquele ponto de partida. Seu reconhecimento desencadeou emoções inesperadas. Eu estava tão focada em seguir em frente que raramente havia reconhecido a distância já percorrida. 2 anos antes, eu havia sido hospitalizada, desabrigada e sem esperança. Agora eu estava em terreno sólido, inteiramente de minha própria criação. Na manhã seguinte, meu celular exibiu uma notificação que eu inicialmente não compreendi. 199 chamadas perdidas do mesmo número ao longo dos últimos 2 anos. O número da minha mãe, ainda bloqueado, mas persistentemente tentando contato. Cada ligação tinha ido direto para a caixa postal sem me alertar, a contagem aumentando silenciosamente enquanto eu reconstruía minha vida. A curiosidade superou a cautela. Eu entrei no meu sistema de caixa postal e descobri dezenas de mensagens, começando com exigências raivosas logo após eu bloquear os números, evoluindo para súplicas cada vez mais desesperadas. A mais recente, de apenas dias atrás, continha algo que eu nunca tinha ouvido na voz da minha mãe antes. Medo genuíno. Eduarda, por favor, seu pai teve um AVC, precisamos que você nos ligue. As coisas estão difíceis por aqui, por favor. A fraqueza em sua voz, tão diferente do seu tom controlado usual, me fez parar. Uma rápida busca na internet confirmou a verdade. Meu pai, de fato, havia sofrido um acidente vascular cerebral, AVC, grave 3 semanas antes. A cobertura de notícias locais sobre uma arrecadação de fundos comunitária mencionava contas médicas crescentes e potencial execução hipotecária para a família Tavares. Minha tia Catarina ligou naquela mesma tarde, sem saber que eu havia descoberto a notícia independentemente. Eu sei que você ainda está com raiva e tem todo o direito de estar. Ela começou cautelosamente, mas achei que você deveria saber o que está acontecendo. A história que ela compartilhou revelou o quão dramaticamente as circunstâncias dos meus pais haviam mudado. Seus investimentos imobiliários em Recife falharam catastroficamente durante uma desaceleração econômica. Propriedades compradas a preços inflacionados agora estavam vazias e invendáveis, drenando suas economias através de pagamentos de hipotecas e impostos sobre a propriedade. Eles perderam quase tudo, mesmo antes do AVC de Rubens, Catarina explicou. Sandra teve que voltar para as vendas de imóveis. Mas o mercado lá está super saturado. Eles já estavam lutando, e agora, com as contas médicas. Por que você está me contando isso? Perguntei, genuinamente incerta de qual resposta ela esperava. Não estou sugerindo que você deva ajudá-los financeiramente. Ela esclareceu rapidamente. Deus sabe que eles não merecem isso depois do que fizeram. Apenas pensei que talvez isso mudasse como você se sente sobre a comunicação. Sandra parece genuinamente arrependida, embora isso possa ser situacional em vez de crescimento genuíno. A informação criou emoções complicadas que eu não havia antecipado. Não satisfação com o infortúnio deles, mas confusão sobre minhas próprias responsabilidades nesta nova dinâmica. Os pais que me abandonaram agora enfrentavam o abandono do sistema financeiro que haviam priorizado em detrimento dos laços familiares. Naquela noite, discuti a situação com Mateus e meus amigos mais próximos durante nosso encontro semanal de jantar. As perspectivas deles variavam, mas compartilhavam um fio comum. Essa decisão pertencia inteiramente a mim, sem resposta certa ditada pela obrigação social ou moralidade convencional. O contato ajudaria sua cura ou a atrapalharia? Júlia perguntou, de forma prática. Essa é a única pergunta que importa. Lucas foi mais direto. Eles são essencialmente estranhos que uma vez te causaram um dano significativo. Você correria para ajudar estranhos que te machucaram só porque agora estão sofrendo? A doutora Lídia, durante nossa sessão de acompanhamento agora mensal, forneceu o quadro mais esclarecedor. Considere o que você precisa de qualquer contato potencial, não o que eles precisam, o que você precisa. Encerramento, reconhecimento do dano? Nada. Suas necessidades são válidas, independentemente das circunstâncias atuais deles. Após dias de reflexão, percebi que eu queria algo. Não reconciliação, mas resolução. A oportunidade de falar minha verdade diretamente,
sem as circunstâncias desesperadoras que haviam colorido nossa última interação, de olhar nos olhos deles como a adulta bem-sucedida que eu havia me tornado, apesar e não por causa das ações deles. Com essa clareza, tomei uma decisão que moldaria a próxima fase da minha jornada, baseada nas minhas necessidades, em vez das expectativas deles ou das obrigações familiares convencionais. O aeroporto de Recife fervilhava com energia de férias, famílias se reunindo, turistas indo para as praias e pontos turísticos, tudo em contraste gritante com o meu propósito solene. Eu havia escolhido voar em vez de dirigir, limitando meu tempo no estado a exatamente 48 horas, o suficiente para realizar o que eu precisava sem contato estendido desnecessário. A navegação do carro alugado me guiou por ruas desconhecidas, até uma modesta clínica de reabilitação médica na Boa Viagem. Nada sobre o edifício não descritivo sugeria a importância do que esperava lá dentro. Meu primeiro encontro cara a cara com meus pais em mais de 2 anos. Minha mãe estava sentada sozinha na área de espera, sua aparência chocante em sua transformação. A profissional imobiliária perfeitamente arrumada e vestida impecavelmente foi substituída por alguém que parecia uma década mais velha do que sua idade real. Cabelos grisalhos apareciam por baixo de uma tintura mal cuidada e suas roupas pendiam frouxamente em uma estrutura que havia perdido peso considerável. Ela não me notou imediatamente, dando-me momentos para me recompor antes de me aproximar. Sandra, eu disse formalmente, usando seu primeiro nome deliberadamente. Sua cabeça se ergueu, os olhos se arregalando em descrença. Eduarda, você veio. Ela se levantou pela metade, os braços estendidos para um abraço que eu não retribuí. Sem jeito, ela se recostou na cadeira. Estou aqui para ver Rubens, eu declarei, mantendo a distância emocional através da formalidade. E para falar diretamente com os dois, nada mais. Algo tremeluziu em seu rosto, desapontamento talvez, ou o reconhecimento de limites que ela não havia antecipado. Ele está na fisioterapia agora, disseram. Mais 20 minutos. Ela gesticulou para a cadeira ao lado dela. Você vai se sentar? Eu escolhi um assento oposto em vez de adjacente, mantendo o espaço físico que refletia a realidade emocional. Eu entendo que Rubens teve um AVC grave. Ela assentiu, com os olhos baixos. O lado direito do corpo dele ficou paralisado. A fala também foi afetada. Ele está melhorando com a terapia, mas... Ela se interrompeu, torcendo a aliança ansiosamente. As contas médicas estão esmagadoras. O seguro cobriu a hospitalização inicial, mas não o cuidado contínuo. Estamos prestes a perder o apartamento. Eu não respondi ao pedido implícito de assistência. Há quanto tempo ele está aqui? Faz 6 semanas. Eles vão dar alta para ele na próxima semana, independentemente do progresso. Não podemos pagar mais. Sua voz rachou levemente. Eduarda, eu sei que não temos o direito de pedir nada a você, mas ver você, só ter você aqui, significa mais do que você pode saber. Não estou aqui para reconciliação, eu declarei claramente. Estou aqui porque precisava dizer certas coisas diretamente, não através de caixas postais ou intermediários. Eu precisava que vocês vissem quem eu me tornei apesar do que fizeram, não por causa disso. Antes que ela pudesse responder, uma enfermeira trouxe meu pai em uma cadeira de rodas para a área de espera. O consultor financeiro forte e intimidador que havia dominado minha infância estava irreconhecível nesta figura curvada. O AVC havia afetado o lado esquerdo de seu rosto, deixando suas feições caídas em uma semicareta permanente. Seu braço direito jazia inútil em seu colo. Seus olhos se arregalaram ao me ver e ele tentou falar. Duda. O nome saiu, arrastado, mas inconfundível. Lágrimas se formaram imediatamente em seus olhos. Apesar da minha armadura emocional, a visão me afetou. Não o suficiente para apagar o passado, mas o suficiente para reconhecer sua humanidade separada de suas ações. Olá, Rubens. A enfermeira ajudou a transferi-lo para uma cadeira regular antes de partir, deixando nós 3 em um triângulo de história complicada. Ninguém falou por vários momentos, o peso do dano não abordado preenchendo o espaço entre nós. Talvez devêssemos ir para algum lugar mais privado, minha mãe sugeriu, claramente desconfortável com possíveis testemunhas públicas de nossa disfunção familiar.
Não, eu respondi firmemente. Eu prefiro território neutro. O que eu tenho para dizer não vai demorar. Endireitei meus ombros, centralizando-me na força que eu havia construído ao longo de 2 anos de recuperação e crescimento. Eu quero ser absolutamente clara sobre por que estou aqui. Não vim por obrigação familiar ou perdão. Vim porque precisava completar este capítulo corretamente antes de seguir em frente com a minha vida. Meu pai tentou intervir, lutando com a fala prejudicada, mas eu continuei firmemente. 2 anos atrás, vocês escolheram me abandonar sem aviso. Vocês descartaram minhas posses, incluindo heranças de família insubstituíveis. Vocês me deixaram desabrigada durante um período de transição vulnerável. Então me culparam por não ter lidado com a crise que vocês deliberadamente criaram. O fato, declarado claramente, sem embelezamento emocional, aterrissou com impacto visível. Quando eu mais precisei de ajuda desesperadamente, vocês não apenas recusaram assistência, mas ativamente sabotaram minha estabilidade. Eu quase perdi minha bolsa, minha saúde e potencialmente minha vida por causa das suas ações. O rosto da minha mãe se desfez. Nós nunca quisemos que as coisas ficassem tão ruins. Pensamos que você simplesmente daria um jeito. Você sempre foi tão capaz. Eu tinha 22 anos. Eu respondi uniformemente, mal mais do que uma criança, apesar da sua conveniente reformulação. E dar um jeito não deveria ter incluído falta de moradia e hospitalização. Meu pai lutou para formar palavras, finalmente conseguindo. Desculpe. Então desculpe, Duda. O simples pedido de desculpas, provavelmente o primeiro que ele já me ofereceu, amoleceu momentaneamente minha determinação. Mas o sentimentalismo não serviria a nenhum de nós agora. Eu construí uma vida sem o apoio de vocês, continuei. Eu me formei com honras. Tenho uma carreira de sucesso em arquitetura. Tenho relacionamentos significativos com pessoas que me valorizam por quem eu sou, não pelo que eu conquisto. Eu tenho estabilidade financeira. Eu a criei inteiramente sozinha. O orgulho endireitou ligeiramente a postura da minha mãe. Nós sempre soubemos que você era capaz de grandes coisas. Isso não é sobre capacidade. É sobre decência humana básica e responsabilidade parental. Mantive minha voz firme, apesar da emoção crescente. As circunstâncias atuais de vocês não apagam suas ações ou suas consequências. Não estou aqui para resgatá-los financeiramente ou emocionalmente. O rosto danificado do meu pai não podia esconder seu desapontamento. Ele claramente esperava ou esperava por mais. No entanto, eu continuei após uma pausa medida. Estou disposta a ajudá-los a navegar pelos programas de assistência disponíveis. Não com meus fundos pessoais, mas com informação. Existem programas de perdão de dívidas médicas, opções de assistência habitacional e serviços sociais projetados para situações como a de vocês. O alívio visivelmente tomou conta do rosto da minha mãe, rapidamente substituído pela confusão quando adicionei. Essa assistência vem com limites. Fornecerei informação e orientação limitada. Não fornecerei apoio financeiro. Não fingirei que somos uma família normal. Não me sujeitarei a mais manipulação ou culpa. Isso é justo, minha mãe reconheceu calmamente. Mais do que justo, considerando tudo. Eu compilei informações sobre os programas para os quais vocês se qualificam. Retirei uma pasta da minha bolsa, colocando-a sobre a mesa entre nós. Procedimentos de inscrição, informações de contato, requisitos de elegibilidade, tudo o que vocês precisam está documentado. Eu também incluí o contato de uma assistente social especializada em cuidados de idosos e dívidas médicas. Ela está esperando a ligação de vocês. Meu pai pegou a pasta com a mão funcional, agarrando-a como uma tábua de salvação. Obrigado, ele conseguiu dizer. Isso não conserta o que aconteceu, declarei claramente. Não restaura a confiança ou cria um relacionamento típico de pai e filha. Estou fazendo isso porque me curei o suficiente para que ajudar não me prejudique mais, não porque vocês mereçam assistência. Minha mãe assentiu, lágrimas escorrendo sem controle pelo rosto. Nós destruímos algo precioso. Eu vejo isso agora. Seu pai também vê. Sim, vocês destruíram, eu concordei simplesmente. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser reparadas ao seu estado original. Nosso relacionamento é uma dessas coisas.
Não estou buscando vingança ou punição. Estou estabelecendo a verdade como base para qualquer contato limitado que possa existir daqui para frente. Conversamos por mais 1 hora, estabelecendo parâmetros claros para a potencial comunicação futura. Sem envolvimentos financeiros, compartilhamento limitado de informações pessoais, comunicação principalmente por e-mail, em vez de ligações emocionais, sem expectativas de visitas em feriados ou comportamentos familiares típicos, reconhecimento do dano em vez de esquecimento conveniente. Enquanto eu me preparava para sair, meu pai gesticulou urgentemente para a minha atenção. Com esforço visível, ele formou a frase mais clara desde o nosso reencontro. Orgulho de você, não por ajudar, por sobreviver a nós. A declaração, talvez a mais honesta que ele já me ofereceu, reconheceu a verdade fundamental do nosso relacionamento. A parentalidade deles não me preparou para o sucesso. Havia sido algo a ser superado, em vez de construído. Eu assenti uma vez, aceitando a admissão sem suavizar meus limites. Eu farei um check-in por e-mail na próxima semana sobre os pedidos de assistência. Nada mais por agora. O caminho de volta para o meu hotel trouxe uma paz inesperada, em vez da turbulência emocional que eu havia antecipado. Eu havia enfrentado meu maior medo, confrontando as pessoas que haviam infligido um dano profundo, e saí intacta. O poder delas sobre meu bem-estar emocional havia se dissipado, não através do perdão, mas através do meu próprio crescimento e limites esclarecidos. De volta à minha vida normal na semana seguinte, compartilhei a experiência com minha família escolhida durante o jantar no apartamento de Mateus. Suas perguntas e observações de apoio ajudaram a processar as emoções complexas que o encontro havia gerado. Você se arrepende de ter ido? Júlia perguntou, passando uma tigela de massa pela mesa. Não, eu respondi pensativamente. Isso confirmou o que eu tenho trabalhado na terapia. Eles não podem mais me machucar a menos que eu permita. A aprovação ou desaprovação deles não tem poder sobre a minha vida. Essa é a definição de verdadeira independência, Mateus observou, apertando minha mão suavemente. Ao longo dos meses subsequentes, mantive os limites exatos estabelecidos durante aquela breve visita. Meus pais receberam a assistência de que precisavam através dos programas que eu havia identificado. Nossa comunicação limitada por e-mail permaneceu focada e prática, em vez de emocional. Nem reconciliação, nem afastamento completo, mas um meio-termo cuidadosamente gerenciado que protegia meu bem-estar enquanto reconhecia nossa história compartilhada. A experiência solidificou a lição mais profunda da minha jornada. Família é definida por comportamento, não por biologia. As pessoas que demonstraram apoio incondicional durante meus momentos mais sombrios, professora Amélia, Dona Adelaide, Júlia, Lucas, Mateus e outros que entraram na minha vida desde então, constituíram minha verdadeira família. Elas haviam conquistado essa designação através de cuidado e respeito consistentes, não através de conexão genética. Meu trabalho arquitetônico evoluiu para refletir essa compreensão, focando cada vez mais na criação de espaços que promovem comunidades escolhidas. O Centro Juvenil se expandiu para incluir moradia de transição para jovens adultos, saindo de lares adotivos ou experimentando rejeição familiar. Cada projeto incorporava elementos projetados para facilitar a conexão e o pertencimento entre pessoas sem apoio familiar tradicional. Quando memórias dolorosas ocasionalmente vinham à tona, eu não as afastava mais, nem permitia que me dominassem. Em vez disso, eu as reconhecia como parte da minha história, sem permitir que definissem meu presente ou futuro. A garota abandonada com pertences encharcados de chuva existia dentro da minha história, mas ela não era mais minha identidade inteira. As caixas deixadas na entrada naquele dia de verão continham mais do que pertences descartados. Elas continham um presente não intencional. O catalisador para construir uma vida baseada em conexão autêntica, em vez de obrigação, conquista ou medo. O lar que eu havia criado dentro de mim provou ser mais seguro do que qualquer estrutura física que meus pais haviam fornecido ou tirado. Qual foi a posse mais valiosa que você perdeu em uma situação difícil? Você já teve que reconstruir do zero após uma grande perda ou traição? Comente abaixo para compartilhar sua história.
E se isso ressoou com você, por favor, curta e se inscreva para apoiar mais histórias de resiliência e cura. Compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que família é sobre ações, não apenas DNA. Obrigada por testemunhar minha jornada do abandono à força. Lembre-se, às vezes as coisas que pensamos serem finais acabam sendo novos e poderosos começos. Música,